ônibus escolar desgovernado desceu uma ladeira e atingiu um carro na Vila Costa Rica, na zona sul de Teresina. O caso ocorreu na tarde de hoje na Vila Costa Rica, na zona sul de Teresina, como a gente já falou. E nós vamos agora conversar com a Graciane Araújo, ao vivo, que vai trazer mais informações sobre isso. Graci, o que aconteceu aí? Lívia, a Vila Costa Rica fica bem próximo à rodoviária de Teresina. Bem próximo também à unidade escolar Nossa Senhora da Paz. Um ônibus estava parado praticamente na esquina. Esse ônibus atravessou a via, acabou batendo em um veículo e só parou após bater em um poste. Um caso que ocorreu no fim da tarde de hoje. Dentro do veículo não tinha ninguém. Esse ônibus, que é um ônibus escolar, estava estacionado e, de acordo com alguns relatos de pessoas que estavam lá no local, elas contam que uma criança teria entrado dentro do veículo e desengatado o freio de mão, que eles falam que é o chamado maneco. Desengataram esse maneco, que é o freio de mão do ônibus. O ônibus acabou descendo, atravessou a rua e por pouco, Lívia, não acontece uma tragédia. Esse local, que fica próximo à unidade escolar Nossa Senhora da Paz, é uma descida. E poderia ter ocorrido uma tragédia muito maior, até porque lá fica bem próximo justamente a essa escola, estava praticamente próximo do horário das pessoas saírem e a família, o lugar onde esse carro parou, a família acabou vivendo aí momentos de desespero, porque se não fosse esse poste, provavelmente o ônibus teria entrado na casa e poderia ter sido algo muito pior, como a gente vai ouvir agora o relato dessas pessoas que estavam no momento ou que iam passando no momento desse incidente, que felizmente não deixou vítimas, mas prejuízos materiais. Eu estava na sala assistindo televisão, estava sentada no sofá. Quando eu olhei, o ônibus, primeiro ele bateu naquele carro vermelho que está do lado da árvore. Quando eu olhei, não tinha ninguém dentro do ônibus, não tinha motorista, entendeu? O ônibus desceu. Quando ele bateu no carro, ele veio direto para cá. Ele não entrou dentro de casa porque ele parou no poste. Um susto grande. Muito grande, porque se não fosse o poste, o ônibus tinha entrado dentro de casa. Estava indo para minha casa, estava passando por essa rua. Aí, quando eu estava chegando ao fim da rua, eu olhei para trás e só ouvi um barulho do ônibus e vi ele descendo. Aí eu vi ele batendo no carro, depois batendo nos postes e começou a pipocar. Aí eu só saí correndo. Eu acho que houve uma vazada de ar. Eu acho que é a bomba que enche, né, o ar do ônibus. E eu acho que ele não estava engatado e ele caiu, o carro da bomba. Mas você acredita que não tinha ninguém dentro do carro? Não tinha ninguém não, as portas estavam trancadas. Mas tem vizinhos que ouviram aqui a buzina. Foi. Teve um menino que pegou e apertou. Aí em seguida demorou um pouquinho, ele acabou caindo. Imagina, Lívia, o susto que essas pessoas que estavam passando pelo local e a moradora da casa passaram ao ver esse ônibus desgovernado. Não tinha motorista nenhum dentro do ônibus. Você está sentado lá na porta de casa ou vai passando e de repente vê um ônibus sem motorista descendo. O que passa pela cabeça dessas pessoas, o que passou? A gente conversou com os proprietários do veículo que acabou sendo atingido. Eles estavam muito abalados, não quiseram gravar com a gente, mas informaram que eles pagaram a última prestação do carro mês passado e o carro não tinha seguro. Eles estavam lá literalmente com as mãos na cabeça, sem saber o que fazer. No momento, a gente só encontrou eles, não encontrou o motorista ou responsável por esse ônibus que estava justamente a serviço da escola. E outro problema lá, Lívia, graças a Deus não aconteceu uma tragédia, é porque por conta dessa batida no poste, parte da rua lá ficou sem energia elétrica e estava um perigo, inclusive porque havia fios energizados no chão. A gente já saiu de lá pouco depois das 18 horas, 6 horas da tarde agora há pouco, e a situação que a gente via ainda era esta. O ônibus, parado lá no poste, que praticamente foi arrancado, e moradores lá dessa via, na Vila Costa Rica, sem energia e esperando aí o auxílio da concessionária e também do Corpo de Bombeiros para evitar, sim, uma outra tragédia.
Muito obrigada, Graça, pelas informações. Que susto, né? Pelo menos a gente não tem aí nenhuma criança, nem algum morador da região ferido com esse acidente. Muito perigoso.